Olá pessoal, nós vamos começar agora continuar, né, na verdade, nosso trabalho da disciplina Histologia, que a gente já começou com o tecido epitelial. Lembrando vocês que a gente trabalhou com o tecido epitelial de revestimento, aquele tecido que está presente nos órgãos de cavidade, né, como a mucosa da boca, como a bexiga, né, com exceção à pele que está voltada para o espaço extracorpóreo. Lembrando também que o tecido epitelial de revestimento ele tem função de revestir e proteger, né? E o epitélio glandular agora não. O epitélio glandular é representado pelas glândulas. Então tem função secretora que a gente vai dar uma continuidade agora no nosso trabalho, ok? Então, qual é a função das glândulas? Secretora. Todas as glândulas, pessoal, secretam alguma coisa, algum produto. Exemplo, a glândula sudorífera produz o suor. A glândula lacrimal produz as lágrimas. Entendeu? Assim por diante. Por exemplo, a glândula hipófise, aquela glândula que está bem na cela turca do osso esfenoide, né? Ela se encontra bem no chamado de glândula mestra, bem no centro mesmo do osso esfenoide. Essa glândula, ela também é considerada uma glândula porque ela secreta hormônios. Os principais hormônios são ocitocina, FSH, LH, que a gente vai explicar com mais precisão quando a gente estiver falando das práticas das glândulas. Produto de secreção, lipídio, carboidrato e proteína. Lembrando que os hormônios, né, geralmente são em forma de lipídios. Também existem as proteínas e os carboidratos. Origem das glândulas. O epitélio, vem do epitélio de superfície, que invagina para o tecido conjuntivo. O que eu estou falando? Eu estou dizendo que as glândulas nasceram do epitélio de revestimento, que é o de superfície. A célula invaginou, né? E caiu e formou as glândulas. Se multiplicou, né, por divisões, sucessivas divisões, aí começou a formar as glândulas. Lá no período embrionário, todas as glândulas estão formadas agora, mas lá no período embrionário aconteceu isso. As glândulas estão sempre envolvidas pelo tecido conjuntivo, quer dizer, encapsuladas. Então, vamos só lembrar uma coisa simples. Se a gente pega um fígado, por exemplo, imagine um fígado aí. Pronto, o fígado, a gente sabe que o fígado tem aquela película, né? A gente bate para tirar essa película. Exatamente isso. Todas as glândulas têm essa película, que é justamente um tecido conjuntivo, né? Que a gente vai estudar mais na frente, que é chamado de tecido denso não modelado. Só que para que a gente possa entender melhor, coloquei essa figura para ilustrar. Se a gente observar aqui, ó, aqui é o epitélio de revestimento, ó, que célula é essa? Cúbica, né? E o arranjo aqui? Simples, lembram? Isso, aí bem aqui é a membrana basal, e observam que as células estão, ó, entrando no tecido conjuntivo, invaginando para formar as glândulas. Exatamente, é assim que funciona. Entendeu? Aí elas começam a formar as porções glandulares, ó. As porções glandulares, ó. Então, entende uma coisa. A gente tem dois tipos de glândula, basicamente. As glândulas secretoras, certo? Que é a formação da glândula excretora e secretora, que são as glândulas exócrinas, para fora, que produz, ó, ela nasce do epitélio, invagina para o tecido conjuntivo, mas ela continua entrando em contato, ó, é como se fosse um tubinho liberando para fora do organismo. Então, todas as glândulas exócrinas, joga para fora do organismo. Por exemplo, a glândula salivar produz a saliva e joga para fora, para a cavidade da boca. As outras glândulas, ó, essa aqui, ó, representado glândula 2, é considerada uma glândula endócrina. Por quê? Porque ela nasce do epitélio, mas ela não entra mais em contato com a luz do epitélio, ela fica no tecido conjuntivo. Aí, professor, e para onde é que vai essa secreção dessa glândula? Justamente ela entra na corrente sanguínea, que são os hormônios, né? E ficam na corrente sanguínea, certo? Elas colocam o seu produto para dentro da corrente sanguínea. Por isso que são endócrinas, para dentro, ok? Então, as glândulas, classificação das glândulas. Então, unicelulares, exemplo, a caliciforme, e na traqueia, nas fossas nasais no intestino, e as células de Leydig no testículo,
né, no tecido conjuntivo intersticial dos túbulos seminíferos, lá no testículo. O que acontece? A glândula, o que é uma glândula unicelular? É uma única célula, que é a própria glândula. Ela já é de natureza, sozinha, já é de natureza uma glândula. Exemplo, a glândula caliciforme, que a gente olha lá na traqueia, que ela secreta muco para lubrificar o epitélio da traqueia. Lembram? A gente já falou sobre isso. A glândula de Leigh a gente vai falar melhor quando chegar nas aulas práticas, que tem outra aulazinha que eu montei para vocês, ok? As glândulas multicelulares são todas as outras, formado de várias glândulas, exatamente, sudorífera, mamária, sebácea, ovário, fígado, todas elas são glândulas multicelulares. Por que, professor? Porque multicelulares, elas se multiplicaram as células e formaram uma glândula. É um conjunto de células que formam essa glândula. Certo? É isso que a gente está falando aqui. Então, quanto ao local de lançamento dos produtos de secreção, as glândulas podem ser. Então, para onde ela joga o seu produto? Aí ficou fácil, né? Depois que eu falei, né? Elas são chamadas de endócrina, aquela que secreta seu produto para dentro da corrente sanguínea. As exócrinas secretam seu produto para dentro de uma cavidade, de um órgão, ou diretamente para fora do organismo. E as glândulas anfícrinas, que são consideradas chamadas mistas, são as glândulas que secretam, tem os dois ao mesmo tempo. Ela tem uma porção endócrina que secreta hormônio para dentro e tem uma porção exócrina que secreta para fora também. Por exemplo, o pâncreas. O pâncreas é uma glândula anfícrina, ou chamada também de mista. Por quê? Porque ele tem as duas porções ao mesmo tempo. O pâncreas, pessoal, para quem não sabe, tem uma porção, né, exócrina, formada pelos ácidos pancreáticos, que é uma estrutura que produz o suco pancreático e libera através de um tubinho para dentro do intestino, para ajudar na digestão do alimento. Mas sabemos também que o pâncreas produz o quê? Insulina e glucagon. Insulina e glucagon são dois hormônios que trabalham simultaneamente e antagonicamente, um contrário ao outro, dentro das células. Então, ele vai para a corrente sanguínea. Olha o que a gente está falando aí, ó. Então, a glândula nasce do epitélio, que a gente já viu. Aí ela forma, a glândula exócrina, ela forma aqui, ó, se forma no tecido conjuntivo, mas ela tem um tubinho, ó, que secreta para fora do organismo, certo? Agora as endócrinas não, ó. As endócrinas, elas nascem do epitélio, mas não entram mais em contato com a luz do epitélio. Ou vão formar um cordãozinho de células, tá vendo aqui um cordãozinho, ó? Cordão, que a gente chama de formação cordonal, ou vai formar a vesícula. Aqui, essas duas estruturas são estruturas representando a glândula endócrina, ok? Então, aqui ó, são os capilares, os vasos. Ó. Então, está aqui a estrutura, as células aqui, cada pontinho desse aqui é uma célula, essas células vão produzir a secreção, joga para dentro da vesícula, que é tipo uma bolinha, uma vesícula, e depois é liberado na corrente sanguínea. A mesma coisa é o cordão. Tem um cordão aqui, tem outro cordãozinho aqui de células, né? É o cordãozinho. Aí aqui nessa região aqui é os vasos, ó, onde ele vai jogar o seu produto para dentro da corrente sanguínea. Então, existe as porções endócrinas. As endócrinas vão formar ou cordões ou vesículas. Então, para a gente nunca mais esquecer, só existe uma glândula que tem formação vesicular, que é justamente a tireoide, que a gente vai falar com mais precisão na próxima aula, ok? Então, só para a gente entender, as glândulas exócrinas, elas nascem do epitélio e entram em contato com a luz do epitélio. As endócrinas nascem do epitélio, mas não entram mais em contato com a luz do epitélio. Ela vai secretar o seu produto para a corrente sanguínea. Ok? E uma anfícrina. O que é uma glândula anfícrina? Ou mista. É quando ela tem tanto cordões, aqui pessoal, ó, tanto cordões como tanto cordões como tubos. Então, por exemplo, o fígado é uma glândula anfícrina. Por quê? Porque ele tem as duas porções ao mesmo tempo. O fígado tem as porções de células cordonais,
que secreta o glicogênio, armazenador de glicogênio, interessantíssimo, tá? E ele armazena o glicogênio e fica lá, e joga na corrente sanguínea. Aqui não. Aqui o fígado, se for comparar o fígado tem uma porção exócrina que produz a bile, e a bile é liberada pelos tubinhos lá para o intestino, para fazer a digestão do alimento, para ajudar. A bile, pessoal, para quem não sabe, quando chega no intestino é como se fosse um detergente, é específico para quebrar moléculas de gordura, de lipídio. Então, quanto à eliminação do produto de sua secreção, as glândulas exócrinas podem ser, olha lá, merócrina, holócrina e apócrina holomerócrina. O que é isso? É o que ela produz. A gente viu agora a localização para onde ela joga o produto. Aqui não, aqui a gente vê o que ela produz. Qual é o produto? Glândula merócrina é quando ela elimina somente o produto de sua secreção. Exemplo, a sudorífera, lacrimal, salivar, sublingual e submandibular e a parótida. Todas essas glândulas, ó pessoal, salivar, eu tenho 3 pares de glândula salivar. Sublingual, que está debaixo da língua, submandibular, que está na mandíbula, e a parótida, que está nessa região, que é justamente que quando ela inflama a gente chama de papeira, tá? Na verdade, não é papeira, papeira é popular. A gente chama de parotidite, que é uma inflamação, uma infecção nas parótidas. Todas essas glândulas são consideradas merócrinas, porque a célula só produz a secreção e joga para fora. A célula fica intacta, não se modifica. Agora, a holócrina não. A holócrina elimina o produto de sua secreção e a célula morre e é arrastada com ela. Exemplo, a glândula sebácea. O que é a sebácea? Essa glândula do cabelo, né? Essa glândula que está na raiz do cabelo. Essa que produz o sebo. Por isso que o sebo do cabelo fede. Justamente por isso, porque são glândulas mortas que faz parte do produto. Então, as glândulas sebáceas são consideradas holócrinas por isso, porque ela, além de produzir o produto, a célula morre e já vai ser liberada fazendo parte do produto. A apócrina ou holomerócrina elimina o produto de secreção, elimina o produto de sua secreção e parte do citoplasma das células. Aqui não, a célula não morre. Ela só se abre a membrana plasmática, que a gente já estudou um pouquinho da membrana plasmática, que ela é permeável, né? Então, aí ela se abre e o citosol, que é o líquido aqui viscoso que está dentro do citoplasma da célula, é liberado e vai fazer parte da secreção dessa glândula. Por isso que a mamária, né, o leite, por exemplo, que é uma secreção da glândula mamária, é muito nutritivo, ok? Então, pessoal, essa aqui foi uma aula teórica, né, do epitélio glandular. Espero ter gostado. Qualquer dúvida é só me procurar. Então, finalizo. A gente vai ter uma aula prática, né? Uma videoaula falando de todas as lâminas, aula prática, que é a aula 2, ok? Então, eu quero finalizar lembrando que mestre não é aquele que ensina, mas quem de repente aprende. Então, todos nós somos mestres, estamos aqui, né, aprendendo. Um abraço a todos, até a próxima.